Todos nós estamos acostumados com gatos, cachorros e talvez até hamsters como animais de estimação. Mas você sabia que existem algumas outras criaturas bastante incomuns e incrivelmente fofas por aí que você poderia levar para casa? De um réptil surpreendentemente rápido que pode viver por 100 anos a um roedor gigante com pés palmados, aqui estão 15 dos animais de estimação mais fofos que você pode possuir legalmente. 15. Capra hercusa ou a cabra doméstica. Por mais fofa que uma cabrinha possa parecer, elas também podem ser um verdadeiro pé no saco. Então, antes de considerar ter uma cabra, aqui estão algumas coisas que você deve saber. Todas as cabras, de qualquer raça, gostam de viver em rebanhos, então você precisará ter pelo menos 2 delas, ou acabará com um bode triste e solitário. As cabras mastigam tudo, então você precisa pensar cuidadosamente onde as coloca, porque elas comerão suas flores, suas árvores, sua roupa lavada e talvez até seu carro. Certifique-se de que elas tenham bastante espaço com grama ou feno. Cabras anãs ou pigmeus são menores que outras raças e são ótimos animais de estimação. Esses animais divertidos e animados são boa companhia, mas precisam de um pouco de treinamento e podem dar muito trabalho. Desculpe interromper com as coisas chatas, mas, embora possuir cabras seja legal em muitos lugares, verifique as leis locais, pois alguns lugares restringem animais de fazenda em centros urbanos. Caso contrário, se você tiver espaço suficiente, tempo livre e orçamento para isso, as cabras podem ser animais de estimação muito divertidos. Não é para todos, mas ei, cada um com seu bode. 14. Pombo doméstico. Não são os mesmos que ficam na cabeça das pessoas nos parques das cidades. Pombos domésticos ou rolinhas são mantidos como animais de estimação por séculos. Geralmente, o tipo de ave que você pode manter é o pombo das rochas. Existem algumas raças diferentes que foram desenvolvidas para ter habilidades distintas. Pombos correio têm sido tradicionalmente mantidos como aves de corrida por entusiastas. Se você se interessa por um novo hobby no nicho das corridas de pombos, estes podem ser para você. Pombos correio têm a habilidade de encontrar o caminho de volta para casa de distâncias de até 1000 km, e eles não têm navegação por satélite, apenas uma bússola interna baseada em pássaros. Essas aves inteligentes também foram usadas ao longo do tempo como pombos mensageiros para enviar e entregar mensagens devido às suas ótimas habilidades de navegação e capacidade de viajar com velocidade. Alguns pombos de guerra heróicos até carregaram mensagens essenciais através de campos de batalha, com algumas dessas aves especiais recebendo medalhas por bravura. Pombos domésticos e rolinhas precisam de um local seguro, protegido de roedores e predadores. Eles também precisarão de água limpa, comida e espaço. Fascinantes de observar, são uma escolha incomum de animal de estimação, mas podem ser companheiros absolutamente adoráveis. 13. A tartaruga, jabuti. Embora seja legal possuir uma tartaruga, existem leis diferentes dependendo da raça e de como você adquire seu animal de estimação. As leis variam de país para país e até de estado para estado, então você deve verificar a situação onde quer que esteja no mundo. A humilde tartaruga é um animal de estimação adorável. Elas são répteis, de sangue frio, e precisam ser capazes de se aquecer, seja no sol como fariam na natureza ou sob uma luz UVB. Para que as tartarugas controlem suas temperaturas, elas precisam de um espaço ao ar livre com áreas de luz e sombra, e um lugar seguro e confortável para descansar. Elas são majoritariamente vegetarianas, embora alguns tipos comam insetos da natureza, e precisam comer muitas folhas verdes, além de espaço para forragear. As tartarugas têm reputação de serem lentas, mas podem cobrir uma distância considerável em pouco tempo. Algumas raças podem viajar até 5 km por hora e, surpreendentemente, elas também gostam de cavar. Você precisará garantir que sua tartaruga não cave um túnel e fuja dali. Uma tartaruga vai te entreter. Elas são pequenas personagens engraçadas. Embora você não possa realmente abraçar uma, é impossível não gostar de estar perto desses animais extraordinários. E não se esqueça, uma tartaruga pode viver até 100 anos, então é bom ter um plano no seu testamento se você já estiver velho. 12. A tarântula. As tarântulas podem ser animais de estimação incríveis ou o seu pior pesadelo, dependendo de você ter medo de aranhas ou não. Essas aranhas enormes e peludas são animais de estimação bastante fáceis, são limpas, silenciosas e gentis, criaturas ideais para compartilhar sua casa. Elas são animais exóticos, o que significa que precisarão de uma certa quantidade de equipamentos especiais e uma dieta um pouco mais incomum do que a de um gato ou cachorro comum. As tarântulas podem viver por mais de 20 anos, então cuidar de uma é um compromisso absoluto.
absoluto. Você precisará de um terrário seguro, pois elas não convivem juntas. Se tiver mais de uma, precisará mantê-las separadas. Além disso, esses bichos são como goldinis de 8 patas. Se houver qualquer maneira de escapar, eles encontrarão. Se você não quiser dar um ataque cardíaco no seu colega de quarto, precisará de uma forma segura de manter seu animal contido. Se você procura um animal fofinho que goste de ser manuseado, a tarântula pode não ser para você. Embora alguns donos não tenham problemas com seus aracnídeos rastejando sobre eles, essas criaturas têm uma picada bastante dolorosa. Elas também são conhecidas por terem pelos urticantes que podem liberar-se se sentirem ameaçadas. Esses pelos penetram na pele, causando coceira e desconforto, um pouco como ser espetado por um cacto. 11. O porco. George Clooney famosamente teve um porco de estimação chamado Max. Clooney costumava levar Max consigo durante as filmagens, sem dúvida para o deleite das pessoas que trabalhavam no set. Esse porco de estimação, embora fofo, dizem ter sido o motivo do fim de vários relacionamentos de Clooney. Ele obviamente escolheu seu amigo porquinho em vez das várias mulheres bonitas com quem esteve, e, honestamente, quem não escolheria? Porcos são, na verdade, animais de estimação incríveis. A coisa mais difícil sobre eles é apenas o tamanho. Existem muitas histórias de pessoas que compraram um porquinho e o levaram para casa com a garantia de que o animal era de uma raça miniatura, apenas para descobrir que aquele porquinho fofo continuou crescendo e crescendo até que estavam compartilhando o apartamento com um pumba que ocupava todo o espaço. De qualquer forma, se você tiver espaço e muito amor para dar, um porco é um ótimo companheiro. Essas criaturas inteligentes podem ser treinadas para viver dentro de casa, assim como filhotes de cachorro, e podem passear na coleira. Mas eles têm uma variedade de necessidades que podem ser difíceis de atender. Embora geralmente pensemos que porcos comem qualquer coisa, eles precisam de uma dieta específica para serem saudáveis. Devem ser alimentados com ração especial para porcos e não apenas com restos de comida humana. Seu mini porco pode não comer muito, talvez alguns quilos de comida por dia. Se você tiver um porco de tamanho surpresa, ele pode comer até 3 quilos de comida por dia, o que resultará em muito cocô fedorento. 10. Arara azul grande. Este é um animal para o dono profissional. Esta ave linda não é para os fracos de coração, e cuidar de uma dessas criaturas extraordinárias é como ter um emprego de tempo integral cuidando de pássaros. A arara azul precisa de um espaço grande e elas são ótimas em abrir fechaduras e fugas de prisão, então encontrar uma gaiola adequada pode ser um negócio complicado. Geralmente, elas precisam de um quarto inteiro em vez de apenas uma gaiola. Seu bico maciço e curvado é uma ferramenta poderosa que essas aves usam, então elas precisam ser treinadas. Felizmente, as araras azuis gostam de aprender e geralmente aproveitam as interações sociais com seus donos, o que torna o treinamento divertido. Elas vão querer passar muito tempo com você e rapidamente começarão a se comportar mal se não receberem atenção suficiente. A arara azul é o maior de todos os papagaios e pode crescer até tamanhos quase tão grandes quanto uma águia careca. Essas aves são fáceis de treinar, conhecidas por serem ótimas companheiras e formarem um vínculo forte com seu humano, o que é uma sorte, considerando o tamanho do bicho. 9. Jupará. Este animal de estimação incomum também é chamado de curso de mel. Eles se parecem um pouco com macacos, provavelmente devido ao tamanho e características semelhantes, mas na verdade tem mais em comum com guaxinins ou pandas vermelhos. Um animal exótico que vem das florestas tropicais da América Central e do Sul. Pode ser legal possuir um jupará, mas isso varia de lugar para lugar. Embora sejam sem dúvida fofos, há algo um pouco estranho em possuir um animal selvagem em um ambiente doméstico. Paris Hilton tem um desses bichinhos, o que pode ser um sinal de alerta para alguns. Ao contrário de seus cachorros de bolsa, os juparás estão acostumados a viver em árvores com espaços enormes para vagar e uma grande variedade de alimentos. Se um dono pode oferecer isso ou não, varia de pessoa para pessoa. Dito isso, esses animais são um compromisso enorme, de manutenção extremamente alta, comem de forma muito bagunçada e são muito difíceis de treinar para viver dentro de casa. Só porque a Paris Hilton está fazendo, não significa que seja uma boa ideia. 8. Macacos de cheiro. Olha que fofos! Embora os macacos de cheiro sejam fofinhos, eles têm alguns hábitos extremamente não fofos, então você pode querer ouvir isso antes de mergulhar no mundo de ter um macaco. Durante os anos 60 e 70, eles eram muito populares como animais de estimação e não havia restrições. Desde 1975, tornou-se legal importar esses macacos para os Estados Unidos, embora ainda seja legal possuí-los em muitos estados. Possuir um primata é seriamente desafiador. Macacos não podem ser treinados para usar o banheiro,
banheiro, então geralmente precisam usar fraldas. Alguém terá que trocar as calças do macaco. Ah, e se eles usarem fralda, isso não vai impedi-los de jogar cocô em você. Isso mesmo, macacos jogam cocô e não vão ouvir se você disser que não é educado. Esses carinhas são super exigentes e definitivamente vão fazer birra se você não for divertido o suficiente. Eles são um público difícil e vão deixar você saber exatamente o que pensam, e você já sabe que eles gostam de jogar mais do que apenas birras. 7. Capivara. A capivara é o maior de todos os roedores e certamente é muito fofa. Esses animais de focinho comprido são bastante tranquilos e não são a pior escolha como animal de estimação, embora você deva ter cuidado. Só é legal possuir uma capivara em alguns lugares. Alguns exigem licença, outros simplesmente não permitem. Esses bichos preferem viver em grupos, então provavelmente seriam mais felizes em pares ou mais. Eles também precisam de um bom espaço para vagar e uma piscina de água, pois são ótimos nadadores e têm pés palmados. Podem ser domesticados com sucesso e, se criados em casa, vivem felizes desde que suas necessidades sejam atendidas. Capivaras comem uma dieta limitada de grama e feno, então precisam de oportunidade para roer madeira ou feno para manter seus dentes sob controle. Se você quer uma alternativa de manutenção menor, mas super fofa, pode tentar um porquinho da Índia. 6. Chinchila. Estes roedores peludos de orelhas grandes são ótimos animais de estimação. São diferentes porque você não espera que hajam como animais domésticos comuns. A chinchila pode se tornar muito mansa com o tempo e criar laços estreitos com seus humanos. Ao contrário de outros animais que vimos, uma chinchila pode ser feliz sozinha, desde que seja bem amada. Elas vêm da América do Sul, são ativas e noturnas, ficando mais ocupadas ao entardecer e ao amanhecer. Sua pelagem muito macia e densa foi feita para mantê-las aquecidas em habitats montanhosos, o que significa que os donos precisam ter cuidado extra para que elas não sofram com o calor. Precisam de brinquedos, mas lembre-se, elas roem tudo. Outra coisa essencial é o banho de pó regular para cuidar da pelagem especial e manter a saúde. 5. Ouriço. Certamente não é a escolha óbvia de animal fofinho para abraçar, mas o ouriço é incomum e muito bonitinho. Ouriços são animais selvagens, não criados originalmente para serem pets, embora existam criadores. Algumas pessoas conseguem dar a eles um lar adorável, mas há problemas sérios, pois precisam de muitos cuidados específicos. No Reino Unido, por exemplo, é legal, mas há critérios rigorosos. Muitas instituições de proteção animal não recomendam ouriços como pets, pois, como animais selvagens, precisam de liberdade para forragear insetos vivos e percorrer longas distâncias em suas andanças noturnas. Viver em uma gaiola não é adequado. Se você gosta muito deles, uma forma melhor de apreciá-los é encorajá-los a visitar seu jardim, onde você pode observá-los sem a necessidade de possuí-los. 4. Gato de Bengala. Este é um animal que parece se encaixar melhor em habitats humanos. O gato de Bengala é uma raça doméstica incrível de se olhar. Suas características físicas lembram gatos selvagens e suas marcações extraordinárias dão a ele uma aparência incrível. Originalmente um cruzamento entre um gato doméstico e um gato leopardo, esta raça parece um mini leopardo, mas, apesar do estilo selvagem, é tão amigável e gentil quanto qualquer outro gato doméstico. Gatos de Bengala são escaladores e vão subir até o ponto mais alto do quarto. São super atletas e ágeis, sendo muito divertidos de observar. Eles aprendem rápido e podem até pegar hábitos engraçados, como acender e apagar luzes ou abrir portas. Eles vão te manter ocupado e podem até aprender a usar o vaso sanitário se tiverem a chance. 3. Petauro do açúcar. O que é um petauro do açúcar? É um pequeno marsupial, como os cangurus. Essas criaturinhas parecem esquilos voadores. Têm uma pele que se estende entre as patas e as laterais, o que os ajuda a planar pelo ar em vez de voar de verdade. Estranho, né? Eles são muito sociáveis e vivem em grandes grupos, então você nunca deve ter apenas um, ou eles ficarão deprimidos. Na natureza, comem uma dieta variada de insetos, seiva de eucalipto e pólen. É muito difícil substituir essa dieta em casa. As pessoas costumam dar frutas demais, o que não é o ideal. Eles precisam de muito espaço para se exercitar e não ficarem acima do peso. Podem ser alguns dos pets que mais consomem tempo, mas olhe para aquela carinha. 2. Coelho.
Após algumas escolhas questionáveis, aqui vem um animal que realmente faz um pet fabuloso. Divertidos, ativos e super fofos. Existem tantas raças diferentes de coelhos que são ótimas para famílias. Eles precisam de um pouco de trabalho, compromisso e tempo para brincar e manter seu espaço limpo. Coelhos se apegam muito aos seus humanos e podem ser treinados para usar o banheiro, vivendo dentro de casa, desde que você prepare o ambiente para ser seguro. Eles precisam de muitos brinquedos para roer, já que seus dentes não param de crescer. E se você tiver mais de um, e eles gostam de viver em grupo, cuidado, porque eles têm uma tendência a se reproduzir o que nem coelhos. Patos. Patos são personagens super fofos e ótimos animais de estimação, mas você precisa saber de algumas coisas. Patos precisam passar a maior parte do tempo ao ar livre, não são animais de interior. Você pode trazê-los para dentro à noite apenas para protegê-los de predadores. Eles gostam de companhia, então precisam de outros amigos patos. São inteligentes, aprendem comandos simples e podem até brincar e receber carinho. Mas há algo não tão fofo. Eles fazem muito cocô. Onde quer que fiquem, vai ficar sujo. Alguns donos usam fraldas para patos, que precisam ser trocadas a cada 4 horas. Honestamente, se você precisa colocar uma fralda num pato, talvez ele não seja o pet certo para você. Já viu um pato de fralda no parque? Ter um pet super fofo pode ser legal, mas dá muito trabalho. O que você acha de ter animais exóticos? Gostaria de ter um? Deixe seu comentário abaixo. Ter um animal de estimação fofo como qualquer um destes pode ser legal e gratificante, mas, como vimos, muitos deles exigem um nível de dedicação e trabalho muito maior do que os pets tradicionais. Seja um roedor gigante, um pássaro que foge de prisões ou um réptil centenário, o importante é garantir que as necessidades do animal venham em primeiro lugar. Esperamos que você tenha gostado de conhecer esses 15 animais extraordinários. Até o próximo vídeo!